Pô, Felipe, eu não tô vendo mais postagem de operação tua no Insta. Aconteceu alguma coisa? Tem que comentar com vocês, pessoal. Aconteceu sim. Bati a meta na semana retrasada, um mês perfeito. Até comentei com o pessoal da sala que para entrar em alguma operação somente se fosse de apostila, operação perfeita. Até mesmo tentei entrar em algumas operações, apregoei, mas o gatilho desarmou, né? E aí não vou ficar inventando operação para postar conteúdo. E tem um problema, vocês estão muito acostumados com aquele discursinho. Ah, pessoal, hoje eu não vou operar. Aí, 2 stories depois, tá a foto de uma boleta, tá a foto de uma operação, e aí vem aquela desculpinha, eu não ia operar, mas já que não sei o quê, blá, 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 blá. Traduzindo, só postou porque deu certo, porque se desse errado, se desse, a operação desse loss, ia falar, não, hoje não operei. Porque assim, ninguém gosta de mostrar quando a pica entra, né? Quando o tombo tá ali. Desculpe até o linguajar, que vocês estão acostumados com os estelionatários e os mentirosos digitais. Eu já falei, eu não sou igual a todo mundo. Né? E principalmente o pessoal que está comigo no dia a dia aí na sala sabe exatamente, me acompanha de perto e sabe exatamente, né? Quando operar, quando não operar, quando a meta está batida e aprender a parar. Esse é outro problema de vocês. Vocês acham que a gente tem que tirar até a última gota da laranja, espreme até o bagaço. Aí o bagaço fica azedo, amargo e estraga a porra de todo o resto do suco, porque vocês não sabem parar. Então, aprendam a parar. Aprendam a parar e parem de cair nessas historinhas de influenciadores de que hoje eu não ia operar, hoje isso aqui, e depois tá a boletinha ali, né, para ficar aguçando ali aquele gatilho de que, ai, olha só, isso é perfeição. Não existe perfeição. Não existe perfeição. Existe quem opera para fazer dinheiro e existe quem opera para postar no Instagram, né, para trazer aí clientes, alunos, sei lá eu como é que eles chamam aí a galera que opera com eles lá. Mas aqui a história é diferente. Fala galera, beleza? Felipe na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Desde já te convido a você deixar seu comentário, encaminhar, compartilhar aquele combo youtubístico do seguidor gente boa que vem, consome conteúdo, aprende, vê que o conteúdo é de qualidade e repassa, né, o conteúdo adiante ou para um amigo, ou para um parente, ou para sei lá, mas ajuda realmente a propagar o conteúdo aí, né? Esse diário de trade eu disponibilizo ele para vocês aqui indo para o terceiro ano, se eu não me engano. Eu tenho que ver certinho ali, mas se não me engano, já é o terceiro ano que eu compartilho esse conteúdo todo santo dia que eu opero. Tem um diário de trade aqui para vocês, tá bom? E também, caso você esteja procurando um operacional para chamar de seu, eu te convido a participar da minha imersão operacional que vai acontecer agora, no próximo dia 11 de fevereiro, onde eu vou te entregar todo um conteúdo teórico de qualidade, o aprofundamento no meu operacional e como bônus e acompanhamento eu vou entregar para você aí um mês de sala educacional, a famosa escolinha da Tia Teteia, onde eu vou te pegar pela mão e falar assim, viu o que tu aprendeu lá comigo na imersão? É isso daqui. Agora a gente vai entrar e vai ganhar dinheiro, beleza? Beleza. E também pontuando, essa daí vai ser a última imersão desse ano, que terá como bônus um mês de acompanhamento de sala educacional. As outras eu vou reduzir aí o tempo, beleza? Então não fique de fora e aproveite aí. Bom, pessoal, dólar futuro na tela. Dólar, gráfico de 60 minutos aqui, né, no seu canto superior esquerdo. Né, deixei aqui o gráfico de 60, abaixo o gráfico de 10 minutos e o gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê. Talvez fique pequenininho para você que está assistindo pelo celular, depois reassiste aí no PC ou assiste numa tela maior que vai dar certo, tá bom? Vamos testar esse formato aqui. Deixe no comentário também se vocês curtiram mais esse formato aqui ou prefere o antigo, tá? Mas vamos lá, dólar. Dólar, ele estava marcando aqui toda uma região de potencial suporte aqui, uma lateralização, um caixote, média móvel de 20 servindo como suporte, indo para lugar nenhum aqui o dólar, né? Teve até sexta-feira que fechou com amplitude de máxima mínima de 18 pontos. Porra, ridículo, né, galera? Mas, enfim, tivemos aí um movimento, digamos assim, até interessante acontecendo nesse rompimento aqui, onde o mercado vem, trabalha um rompimento de topo prévio, né? Deixa um pullback nessa região e hoje explode aí, vindo buscar as retrações deste último movimento de baixa que ele fez aqui, né? Então, movimento de baixa, traça retração, sempre de olho na retração de 61,8, que mais uma vez foi testada, violada, mas não foi realmente superada, digamos assim. Ainda foi lá e deu um ticaricatica na máxima do mês anterior, volta e termina seu dia ancorando nas médias pelo gráfico de 60 minutos.
Hoje, a abertura com gap de baixa, ela traz para a gente aí na minha opinião, uma falsa sensação de que realmente não vai conseguir dar continuidade ao movimento de alta e blá, 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 blá. Então, talvez o operador, né, um pouco mais agressivo, até bateu uma venda aqui nessa região de perda de mínima. Qual que foi o problema dessa venda aqui? Não deu para buscar o 1 para 1 do risco-retorno dela. E por ter uma proximidade com a média móvel de 200, eu orientei os operadores aqui da sala. Pessoal, joga para o 0 a 0 essa operação aí, porque ela está naquele momento de ou vai ou racha, digamos assim, né? Então, para quem bateu a venda aqui nessa região de perda de mínima no dólar no começo do dia, ele não deu 1 para 1, e aí realmente eu comentei com os meus operadores, galera, tira o risco da operação, joga para o 0 a 0, porque ou ela vai ou ela racha. E aqui teria dado um break-even, claro, dependendo muito, né, do teu estilo operacional. Às vezes para você 4, 5 pontos já é meta, e essa operação chegou a entregar 5 pontos, se eu não me engano, tá? Não tivemos o acionamento, né, na ponta vendedora pelo candle gatilho aqui na média móvel de 9 períodos, em nenhum momento acionou, e aí entra a pressão de compra, até mesmo caracterizando aí uma possível volta em V, talvez, se ele pega uma falha de fundo, um pullbackzinho, é que aí esse pullback, para mim, ele acontece daquela maneira cretina, né? Eu não opero pivô que rompa na cara da média móvel de 20 períodos. Isso aqui, para mim, não me apetece muito. Esse tipo de movimento aqui, eu prefiro ficar de fora. Tem operadores que gostam, inclusive isso daqui, na verdade, é um gatilho operacional do nosso colega Fábio, operador profissional de dólar, né, que pegou a comprinha aqui nessa região. Né, eu trabalhei o espelhamento deste fundo e dessa máxima, mas tendo como alvo sempre a regiãozinha de topo, né, confluindo com ajuste. E os alvos para este movimento aqui do dólar, nesse primeiro momento, trabalhamos aqui essa região, né, cravos 200% aí, e depois até mesmo eu projeto alvos maiores aqui nessa região. Então, realmente, né, pelo meu gatilho oficial, não tivemos nada, o Fábio aí conseguiu filtrar, uma excelente operação. Opa! Né? E esse gatilho aí, ele vai ser introduzido na sala educacional aí a partir do mês que vem, tá, pessoal? E uma linda compra onde entregou aí 25 pontos em linha reta. E aí, agora que tem um ponto, gráfico de 10 minutos na tela aqui, eu particularmente fiquei sem ponto de entrada, né, depois que ele vem e rompe essa região aqui, pelo gráfico de 5 minutos eu estava entendendo que realmente esse movimento aqui, ele estava mais para uma bandeira, né, do que por um pivô de baixa. Eu acho que quem vendeu aqui realmente serviu de liquidez, só que digamos que meu ponto de compra também não foi muito feliz aqui, porque eu orientei a compra aqui para o pessoal da sala pelo gráfico de 10 minutos, pegando como referência aqui o candle 16. De fato, a operação ela não anda, né? O operador, talvez, aí alguns saíram no break-even, no rompimento do candle 16, e talvez foi estopado no tick aqui, ó, no tick, meio pontinho, né? O que é cruel por vezes, e aí depois a gente tem realmente indicadores saindo onde o mercado porra para cima, aciona um pivô, mas não consegue dar continuidade também aí o dólar, tá? E aí depois, tudo que vem depois disso, na minha opinião, fica muito estranho, porque, pô, Felipe, então se ele não consegue dar continuidade aqui nessa estrutura de alta, é venda. Poxa, se você não leva tão a sério médias móveis assim como eu levo, talvez você conseguiu enxergar uma venda, né, um pivôzinho aqui contra as médias, e aí se você bateu essa venda aqui, você foi muito feliz, e não tem problema nenhum quanto a isso, entendeu? Não é porque eu não opero contra as médias, não é porque eu sigo as minhas próprias regras que eu tô errado, não é porque para você médias não são tão importantes, você segue as suas regras, que você tá errado. O que é errado é a gente ensinar uma coisa e fazer outra, a gente falar, né, uma coisa e cara, isso daí não entra na minha cabeça, tá? Então isso daí para mim é estelionatário digital. Então isso por aqui não rola. Tudo que a gente faz na sala é muito bem mapeado, o nosso operacional é muito bem definido. E durante essa queda aqui, em nenhum momento fiquei confortável aqui de assumir uma posição vendedora, aqui daria para bater uma vendinha aqui nessa região, né? Mas aí de fato o preço não vai, volta para a região de 0 a 0 e aí depois se entrega o movimento vendido. Mas aí é tudo se não foi o que eu operei, tá? Então realmente as operações que eu passei aqui na sala foi somente aquela entrada pelo gráfico de 10 minutos que infelizmente teria dado um stopzinho aí para o operador, tá? Índice futuro.
índice hoje resolveu meter marcha para baixo aí, hein? O índice acelerou. Quantos pontos de amplitude? 1.755. Gráfico de 60 minutos, gráfico de 10 minutos e o bom e velho 5, né? Então, hoje a gente tem uma abertura aqui pelo gráfico de 5 minutos, bem na região de média móvel de 200 períodos. E aqui vem um ponto, tá? Deixa eu até pegar e traçar esse fibo aqui, porque caso esse mercado realmente fosse subir, eu tinha que tomar cuidado com as retrações dessa última penadinha de baixo. Concordam comigo? Então, eu venho aqui, pego um fibo, traço lá na mínima, jogo para a máxima, deixa eu ajeitar aqui. E aí vem o primeiro ponto aqui na sala, tá? Eu comentei, pessoal, se o índice romper a média móvel de 200, se houver um pullback do preço na média móvel de 9, depois que ela cruzou a média móvel de 200 períodos, eu vou comprar índice. Mas vamos deixar uma coisa combinada aqui, a gente só vai comprar acima dos 129.238, que é retração de 61,8 da última penadinha de queda. E por vezes, né, alguns operadores, talvez achando que, não, eu assisti algumas lives do Felipe e já tô craque. Talvez ele se equivocou e comprou aqui o Candle 6. Eu falei para a galera, não comprem o Candle 6, porque ele tem uma retração importante de 61,8 na cara do gol. A média móvel de 9 ainda está por baixo da média móvel de 200 e a chance de dar errado é grande. E aí quem comprou, estopou. Essa aqui foi a grande verdade. Não sei se foi o caso de algum de vocês aí, mas eu orientei meus operadores a não entrarem comprado. Porque mesmo com esse negócio assim, mas estopou pequenininho, é que de pouco em pouco a gente perde muito. E não perde só dinheiro, perde confiança e blá, 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 blá. Mais 1 milhão de coisas. Vocês já estão cansados de saber. Fica naquele círculo vicioso, não consegue evoluir. É a mesma coisa do cara que tá operando, 5 anos de mercado, 4 anos de mercado, tá operando um contrato até hoje. O que falta para esse cara deslanchar? Ele dominar o que ele faz, ele entender o operacional, ele ter alguém mostrando para ele que é assim que se faz. É isso que faz, senão eternamente é aquele joguinho de um contrato, tá? E não é porque a compra deu errado, digamos assim, né? Na verdade, não era nem para ter comprado, que é para bater venda. Porque aqui é como se tivesse papai e mamãe brigando e você vai querer dar o seu pitaco na discussão. Tem alguma chance de você sair ileso disso aí? Na minha época, não tinha. Na minha época, quando acho que não tá legal o clima aqui, a gente já ia até para outro cômodo da casa. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma retração de 61,8 e eu tenho médias móveis apontando para cima. Então percebam que tem retração, né, retração segurando o preço como resistência e média móvel querendo empurrar. Eu não quero ter que decidir quem é melhor, quem é pior. Eu não quero ter que apostar nisso daí. Eu vou apostar que a retração vai segurar e aí eu vou negligenciar médias. Nunca, jamais. Simplesmente eu defino. Cara, aqui não tá legal para operar. Então o que eu faço? Eu só vou operar se perder a mínima do Candle 1 e se romper a retração de 61,8. Só que aí o mercado ele vem e pum, degringola sem me deixar um gatilho de entrada, nem mesmo pelo gráfico de 2 minutos, né, que é o menor tempo gráfico que eu observo aqui. Então, dentro do gráfico de 2 minutos, vamos pegar aqui, né, não teve nada aqui dentro do meu operacional. Felipe, mas isso daqui não é um pivô? No pau da goiaba não é, e mesmo que fosse, não ancorou na média. Mas aqui em cima não é um pivô. Poxa, mas aqui tá rompendo as médias, tô operando contra. Não é, tá? Barra de cor contrária ignorada, e depois ele chega e dá o alvo aí que eu tinha para essa queda, né? O primeiro alvo aí que era a mínima do dia anterior. Então, realmente fiquei sem gatilhos operacionais com estatísticas para pegar essa queda. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum quanto a isso, porque aqui a gente vai exercer a disciplina. Poxa, se eu não tenho um gatilho operacional, se eu não tenho um gatilho operacional eficiente, eu não entro. Eu não fico operando porque, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Porque eu vi um vídeo de um cara ensinando isso daí. Cara, não coloque a sua grana em videozinho de internet, isso e aquilo, em Reels, né, do Instagram, em videozinho do TikTok. Porra, isso não vai te dar dinheiro. Aprende a operar de maneira profissional. E não precisa ser parecido comigo. Só busque um operacional que ele te entregue, um mínimo de conforto, tanto operacional quanto emocional, tá? E aí, beleza. Os alvos que eu tinha para essa queda aqui, primeiramente trabalhando, era esse espelhamento aqui, tá bom?
e aí ele vem dar o primeiro alvo, que praticamente está bem próximo aí, praticamente não, né? Está bem próximo do meu alvo maior que eu tinha aí para o dia, que seria a mínima do dia anterior. O que eu espero nessa queda aqui? Eu esperava que chegando aqui nessa região de mínima do dia anterior, o preço viesse, fizesse um pullback, trocasse polaridade aqui nessa regiãozinha de fundo prévio, né, para conseguir fazer uma nova venda, para aí sim tentar romper a região de mínima do dia anterior. De fato, isso não acontece, o mercado começa até mesmo a entrar em um processo de deriva aqui. Fiquei realmente pé atrás, desconfiado, até mesmo porque tinha um alvo de 100% de FIBO aqui, concordam comigo, e o alvo de 100% realmente, ele segura o preço, ele dá trabalho para ser rompido, por vezes até mais do que um terceiro alvo, né? E ele realmente me deixou desconfortável para pegar por padrão de candle no gráfico de 5 minutos, porque senão eu poderia chegar aqui para vocês aqui, pessoal, pegamos uma venda aqui nessa região, tchau, obrigado. Não foi isso que aconteceu. O que eu falei para a galera? Galera, para mim tá desconfortável, eu vou esperar uma entrada pelo gráfico de 10 minutos, uma regressão à média móvel de 9 no gráfico de 10 minutos, e aí, tendo o sinal, beleza, estou liberado, eu executo a venda. Para quem ficou posicionado aqui no pivô, ele vem, aciona o pivôzinho, e aí acontece uma coisa que aqui na sala não é comum. Ele dá a venda aqui, né? Deixa eu pontuar aqui de novo. Ele vem, perde essa mínima aqui no candle 28, aciona a venda e começa a trabalhar contra. A operação não evolui logo de cara como a gente espera o momento da operação. E aí ela até mesmo dá um calorzinho para os operadores aí, não chega a ameaçar o stop, e aí depois desencanta e dá, pum, uma paulada na venda. Um lindo trade aí, tá? Lindo trade depois que anda, né? Em termos de relação risco-retorno, ele vem e entrega o bom e velho 1 para 1, né? Deixa eu pegar aqui, traçar aqui para vocês. Ele crava o 1 para 1 aqui, dando os 200 pontos que o operador arriscou, né? E aí depois ele volta para fazer um pullback, aí sim aqui no gráfico de 10 minutos, que eu quero mostrar para vocês. Lembrando que tínhamos indicador importante hoje para sair meio-dia, mas tivemos alguns operadores que arriscaram essa operação na sala, né? Acho que estavam atentos a todos os riscos aí, porque é uma coisa que a gente, né, fala todo santo dia, né, sobre a agenda do dia, e aí bateram uma venda na perda do candle 18, o stopzinho logo acima da máxima, e aí foi o movimento mais fluido do dia, na minha opinião, claro, né, que ajudado aí pelo indicador que saiu. O risco da operação aí era na casa dos seus 180 pontos, a operação chegou a dar aí 500 pontos na sua região de mínima. Depois, né, bora pro almoço, né, a gente tem que almoçar, caso vocês não saibam, existe uma coisa chamada almoço, não dá para ficar na frente da tela, ficar querendo comer na frente da tela. Daqui a pouco o cara tem um vaso sanitário gamer aqui, né, para ele sentar, fazer necessidade, almoçar tudo aqui na frente da tela. Então não façam isso. Saiam da frente da tela, não só pelo fato de se alimentar decentemente, mas para oxigenar um pouco, tirar um pouco do viés, olhar alguma coisa fora candle, fora gráfico, né? Isso daí é saudável para você vir para a segunda etapa do dia, que é a parte da tarde, é um pouco mais tranquilo, né? E sem viés. De fato, né, tivemos algumas vendas aqui que poderiam ter acontecido, em nenhum momento aconteceram, essa que é a grande verdade, tá? E depois até mesmo eu trabalhei com um espelhamento maior para os alvos de FIBA, onde ele crava o alvo de 100%, por isso que eu falo para vocês aqui que eu estava esperando uma possível venda nessa região. De fato, não acontece. E aí temos um ponto, Felipe, é bandeira ou é reversão? A pergunta que não quer calar, né? No meu tempo de exército, quando tinha as formaturas, sempre a dúvida era, é manga baixa ou manga alta? É de gorro ou é de boina? Enfim, assunto de quem já foi milico vai entender aí. Deixa nos comentários se tu entende. Para mim aqui, na verdade, eu estava vendo esse possível movimento aqui com uma bandeira, mas para mim uma bandeira ela tem um ponto, né? Que até ali, ok, passou daquilo ali, ou é um bandeirão ou ele está revertendo, que até a média móvel de 20. O preço está caindo, ele começa a bandeirar até a média móvel de 20, o que é que eu espero? Que ele perca a região, monte um pivôzinho e pum, buscar fundo prévio. Isso não acontece. E acontece que ele vai, bandeira até a média móvel de 50. Eu, de fato, eu fiquei... Aqui eu nem estava na frente da tela, mas teve operadores que entraram comprados aqui na sala, né? Pegaram o candle 54 como referência, rompimentozinho aqui do pivô, cruzamento de médias e pum. E aí tiveram um belo trade na mão. E aí tem outro ponto. Eu nunca vi ninguém ficar pobre por realizar lucro. Eu nunca vi ninguém quebrar por realizar lucro de maneira técnica e profissional. Então, para quem pegou essa compra aqui na máxima do candle 54, primeiro ponto de atenção, a média móvel de 50. Segundo ponto de atenção, região de topo aqui
desse candle de força que foi o candle 37. Não precisa tocar milimetricamente, não precisa ficar com aquela perfumaria. Chegou na região, começou a titubear, pum, encerra a operação, coloca dinheiro no bolso. Porque quem acertou a compra aqui fez o mais difícil. Essa que é a grande verdade. Agora tem que aprender a colocar dinheiro no bolso. Se deixar voltar também, por vezes, tá deixando o lucro escorrer entre os dedos. E aqui, o que eu, Filipelli, esperava? Porque aqui ficou tudo muito dinâmico e muito rápido. O preço vem, limpa todas as médias móveis para cima. Se ele ancorasse aqui na média móvel de 9 e rompesse o topo, eu falei para galera, pô, galera, aí eu vou comprar, meu alvo é a próxima média móvel de 200, lá em cima. A compra, de fato, não acontece. Só que, olhando essa região aqui como possível bandeirão, essa região aqui como possível bandeirão, concordam comigo que ele rompe a bandeira e arma um pivôzinho de baixa, ponto de start, ponto de stop. E aqui ele, pum, mais uma vez entrega o 1 para 1 aí, né? O 1 para 1. Acho que vocês nunca ouviram nenhum cara aqui no Instagram, nenhum, né, professor de análise técnica que tem sala que opera com os alunos falar sobre 1 para 1. Todo mundo fica falando assim, não, 1 para 1 não. É 5 para 1, 6 para 1, 10 para 1. Cara, se você não ganha dinheiro colocando no bolso 1 para 1, como é que tu quer 2, 3 para 1? Não tá habilitado para essa fase do game ainda. Tu nem sabe como chegar lá. E não adianta simplesmente, né, jogar, né, o teu lucro, né? Não, vou jogar lá 3 para 1 o meu risco aí. O além não vai fazer esse trabalho, é tu que tem que saber como tu vai chegar lá. E aqui tivemos operadores que entraram nessa operação e realizaram lindamente o seu lucro. Eu, particularmente, eu ia vender esse segundo fundinho aqui, onde ele arma um pivôzinho no gráfico de 2 minutos, que tinha um ponto de start nessa região aqui, ponto de stop aqui nessa região, e aí vem um ponto. Eu, Filipelli, eu trabalho com 15 pontos, né, de spread, né? Então, o que é isso, Felipe? Explica para mim aí. Beleza, eu vou te explicar. Eu tenho aqui o meu risco muito bem mapeado. Vamos pegar aqui. Pegar aqui essa região, que era onde tinha a minha compra. Eu tenho aqui meu pivôzinho abaixo de todas as médias, bonitão, legal, né? E aqui, esse é meu risco. A minha compra, ela mora 15 pontos abaixo do ponto de start da operação, que aqui é 127,745. 15 pontos abaixo, 127,730, ok? E esse candle, ele chega aqui, ele dá 127,735. Por um tique não start da minha operação, volta, pum. E como rejeitasse o fundo. Para mim, isso aí é uma puta sinal de alerta. Então, por um tique, ele não startou minha operação, abortei ele, não tem problema nenhum, não quero mais vender. E aí, a operação, ela dá uma oportunidade para o operador, dependendo se você quer ou não, do chapeuzinho do perdão, que é uma saída no 0 a 0, nesta região, para quem entrou com um rompimento menor. E aí, depois, caso você não queira o chapéu do perdão, aí sim, ela gerou um stop. E os mesmos 15 pontos que eu utilizo para startar a minha operação, eu utilizo ele como no stop aqui também da mesma forma. Então, 15 pontos acima, 127,910 era o stop na pedra, 15 pontos acima, 127,925 estava posicionado o meu risco aí, né? Que no momento, né, foi necessário porque a operação não foi nem acionada. E aí, após isso, o mercado ele fica bem já final de festa, na minha opinião, né? Porque não consegue dar continuidade na queda, não nesse primeiro momento, e até mesmo começa a armar uma possível bandeira desse movimento aqui, e aí começa a ficar tudo muito louco, né? Até comentei com a galera que isso daqui tinha uma chance de ser um pivôzinho. Eu não sei se alguém ainda ficou da sala aí, tentou pegar, mas de fato deu para ver que não evoluiu muito a operação aqui. Se alguém ficou, não pensou rápido e não tomou um stop. E o mercado tem tudo para amanhã, né, entregar um movimento vendedor aí. E assim finalizamos o dia, pessoal. Lembrando, amanhã super quarta, bunda na parede, cuidado, olha a agenda, faça o mínimo. Faça o mínimo, beleza? De novo, relembrando, se você tá perdido, não consegue deslanchar porque não tem um operacional, não sabe que regras vai seguir, te convido a participar da minha imersão no próximo dia 11 de fevereiro, tá bom? Onde eu vou te entregar todo um conteúdo teórico e técnico e vou te acompanhar durante um mês na minha sala educacional, operando contigo do teu lado, pegando pela tua mão e realmente mostrando para você como que ganha dinheiro operando aqui no mercado futuro.
Beleza? No mais, o recado é sempre o mesmo. Continue estudando, continue operando, continue aprendendo e nos vemos amanhã no Book. Um forte abraço. Valeu!